Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje um formato novo que nós estamos inaugurando. Você ainda não está acostumado ainda, mas hoje nós temos um convidado especial e isso vai se tornar uma rotina aqui com a gente. Hoje temos alguém para falar conosco a respeito de vida com Deus, transformação e sabe lá o que mais, né? Um pastor, fisioterapeuta e muito mais, né, Moisés? Sim, sim. É uma honra, na verdade, tê-lo aqui como um convidado, um primeiro convidado. Nosso primeiro convidado. Saiba que o senhor Que nosso privilégio. primeiro convidado. É uma pessoa que para mim é muito especial. Há basicamente 2 anos atrás tem impactado a minha vida e de alguma forma tem me inspirado como líder, como pai, como pessoa, como profissional. De alguma forma tem feito conduzido a sua liderança e não tem como não dizer que é uma liderança inspiradora. E eu não estou falando a primeira vez isso, eu já falei isso para ele. E a conversa vai ser muito especial porque eu tenho certeza que algo vai bater no teu coração, uma palavra chamada esperança. Eu quero te dizer que há esperança para você. Amém. E Amém. você vai ter a certeza absoluta a partir do que a gente vai conversar hoje. Meu pastor, e eu chamo o senhor assim porque o senhor é meu pastor, quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida por todas as suas tarefas, as suas atividades. A igreja demanda muita responsabilidade, pessoas, discipulado, liderança, eventos. Então, de alguma forma, é um prazer ter o senhor aqui, porque eu tenho a certeza absoluta que o que o senhor vai falar vai impactar a vida de muita gente, porque o senhor não é aquela pessoa que fala de Deus, é aquela pessoa que experimenta de Deus. E eu, com 2 anos que eu estou lá, tenho percebido isso. Eu posso falar não do que me contaram, eu posso falar daquilo que eu vejo. Então é um prazer, uma satisfação e uma honra ter o senhor aqui. Obrigado, pastor. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser demais, assim, impactante, sobrenatural e extraordinária, tremendo. Só o Rafa já fez, o Rafa já fez. Só para quem pescar. O seu dia vai descobrir. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua vida. Quem é o pastor Eric? Quem é o Eric? Eu, primeiramente, quero agradecer, né, pelo privilégio do convite. E isso tudo que eu escuto, para mim, surge como aumento da minha responsabilidade. Eu confesso que há uns anos atrás, eu escutar isso me encheria demais de ego, de vaidade, de orgulho, e eu me nutria disso daí. Mas hoje, cada vez que eu escuto qualquer uma dessas palavras, qualquer uma, não precisava nem ser o conjunto delas, mas qualquer uma, isso me enche de responsabilidade, porque está sobre os meus ombros esse peso de alguma forma, representar Cristo aqui. E tudo isso que alguém vê, não vê por causa de mim, né? Essa liderança inspiradora que busca a excelência, a infidelidade, esse posicionamento, isso não tem a ver comigo. Esse não sou eu. Isso é Cristo em mim. Porque eu mesmo, eu sei que não sou nada disso. E eu sou alguém vocacionado para o ministério. Há cerca de 10 anos, o Senhor me separou para isso. Desde que eu tive a minha experiência com Cristo, logo no início da minha trajetória, eu recebi algumas palavras e tudo mais, mas eu nunca busquei por isso, eu nunca me nutri disso daí. Eu simplesmente decidi me posicionar, viver aquilo que o Senhor tinha para mim, e ao longo do processo, o Senhor me transicionou, o Senhor me conduziu até o ministério pastoral. Hoje, eu estou à frente da Igreja Batista Nova Belém, a igreja que o Senhor me dá o privilégio de pastorear. Sou casado com a mulher mais linda do meu universo e tenho 2 filhas, Esther, de 9, vai fazer 9, e Rebeca, que vai fazer 5. Minha esposa é Raquel. Eu sou de profissão, de formação, fisioterapeuta, ainda atuo. Eu sou hoje servidor público estadual e eu ainda exerço, né, a fisioterapia. Eu continuo, como Paulo, ainda construindo as minhas tendas e sou vocacionado ao ministério também, já tenho esse tempinho. E tenho vivido para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa. Perfeito. E a palavra excelência, Rafa, é uma palavra forte porque ela pode ter uma via, pastor,
se a gente não tiver o coração ali na palavra, humilde, ela pode, de alguma forma, a consequência, né, da excelência pode roubar o teu coração. E isso é uma coisa que eu tenho, de alguma forma, buscado em Deus. Porque Deus, ele não quer menos de você do que a excelência. Perfeito. Ele rejeita a mediocridade. Então, tudo que a gente for fazer, seja qualquer profissão que a gente esteja, ou ministério, ele busca da gente excelência. Mas, ao mesmo tempo, o coração humilde para que aquilo que vai ter em consequência, que a excelência, de alguma forma, vai te trazer não é status que a pessoa fala, é notoriedade. Notoriedade. E muitas pessoas acabaram começando bem e terminando mal. E uma das raízes que foi causadora, né, talvez, foi a notoriedade, né? Mas, pastor, pode falar. Não, eu fiquei curioso, né? Porque o senhor falou que há um tempo atrás essas palavras lhe causariam... Aí eu queria perguntar, não sei se eu estou atravessando a história aqui, né? Mas o que mudou? Por que mudou? O que mudou? Perfeito. Demorou muitos anos para que eu reconhecesse a origem disso, a gênese, né? Mas o fato é que, desde muito cedo, eu tive os meus pais separados. Eu tinha cerca de 7 anos de idade e os meus pais separaram. E eu não me dava conta do quanto que aquilo tinha afetado a minha vida. Eu era apenas uma criança, então cresci com os meus pais separados e pouquíssimo tempo depois minha mãe precisou ir embora da cidade para refazer a vida, para continuar a vida, né? Para recomeçar. Ela passou num concurso público e foi morar no outro estado. E uma das imagens mais fortes da minha vida é eu dando tchau para minha mãe e ela indo embora no navio. E eu não me dava conta o quanto que isso tinha tocado o meu coração. Eu só sei que eu cresci. E eu cresci com um sentimento de rejeição e de abandono. Rejeição causada por algumas experiências ruins, né? Eu, por exemplo, tive a infeliz experiência de escutar do meu pai que eu não era planejado, eu era o único filho que ele não tinha preparado, ou seja, de todos, tu é o que eu não sonhei em ter, né? Essa é a essência. E depois disso, a sensação do abandono da minha mãe indo embora. Não era um abandono que ela estava provocando intencionalmente, ela foi a propósito. Não. Mas, de fato, é um abandono, porque dali em diante, sim, tu cresce sem a figura materna ali do lado, né? E a gente sabe o quanto que isso é importante. Quem é que bota para tomar banho, quem é que cuida, que bota para dormir, que fica no pé para estudar, não sei o que. E eu, de fato, eu não tive isso. Então, quando você tem a carência dessas coisas, você tem a ausência disso, você vai buscar de alguma forma, ou de todas as formas, suprir isso daí. Sim. E eu fui uma pessoa que cresci em busca de reconhecimento. Porque como eu experimentava o abandono e a espécie da rejeição por aquelas palavras de você não foi projetado, você não foi planejado, tudo que eu fazia com um único intuito, ser reconhecido. E eu acabava me tornando muito bom nas coisas que eu fazia. Mas eu não fazia por excelência. A essência não era a excelência. A essência era o reconhecimento. Uma motivação mais assim, como se fosse por uma autossatisfação, Perfeito, né? Perfeito. Eu me nutria disso. E aí, por exemplo, eu me envolvi nos esportes, eu ia bem nos esportes, eu me destacava de alguma forma. E aquilo ali me trazia um retorno. Qualquer coisa que eu fazia, eu já fazia. E isso é tão forte que até no ministério, eu não tenho nenhum problema de dizer que nos primeiros momentos do ministério, quando Deus começa a me usar de alguma maneira, eu descia dos altares, quer seja em Belém, quer seja fora de Belém, principalmente em conferências que haviam muitas pessoas, eu descia do altar, depois que Deus havia feito tudo, que pessoas estavam ali derramadas na presença dele, tocadas, impactadas com o que ele fazia, eu descia do altar, esperando o primeiro tapinha no ombro, esperando alguém que pudesse dizer assim, que bênção. Um elogio. Olha, um elogio. Eu era completamente dependente dessa palavra. Show. Então, quando eu escuto isso aí, é por isso que eu sempre reafirmo, porque é uma área que talvez eu vá precisar estar militando e vigilante a vida inteira, porque eu lutei a vida inteira em busca disso. E hoje eu luto a vida inteira para que isso não me alcance mais. Entendi. Show. E
E essa história que o senhor contou aí é o início daquilo que talvez para mim foi o mais impactante, que é a sua história de vida, né? As problemas emocionais, entrar no mundo das drogas. Sim. E aí eu queria, pastor, que o senhor contasse basicamente como foi, como tudo isso aconteceu, se tem a ver com relacionamento, se tem a ver com a sua história de vida na infância, como foi que tudo isso aconteceu? Eu não consigo definir, né, o como aconteceu, mas as minhas referências não eram as melhores, né? Eu amo enlouquecidamente, né? O meu pai é um herói para mim, homem, né? Mas não foi a minha maior referência. Ao contrário, foi quem me ensinou e quem me conduziu aos primeiros passos daquilo que futuramente ia destruir minha vida. Eu cresci vendo, né? E eu sempre digo isso. Há uma história que diz que certa vez um menino ia caminhando na estrada de mãos dadas com o pai, e o pai disse assim para ele: meu filho, olha, tome muito cuidado com os caminhos que você vai trilhar. Aí o filho vira para o pai e diz: não, pai, o senhor está equivocado. Quem precisa ter cuidado com o caminho que vai escolher é o senhor. E o pai olha para o filho e diz: mas por quê, meu filho? Ele diz: porque o caminho que o senhor escolher certamente vai ser o caminho que eu vou andar. Pesado. E essa referência Forte. foi muito forte para mim. Então, e aqui, de forma alguma, eu estou lançando qualquer julgo sobre a vida do meu pai. Sim, sim. O que eu experimentei em Cristo não foi o que ele experimentou ao longo de toda a trajetória. A sua família era cristã? Não. Assim, cristã, como as pessoas dizem que o Brasil é, né? Sim, Todo- tipo, não praticante, aquela entendeu? coisa assim. O Brasil é um país cristão. Se fosse cristão, a gente não vivia o que vive, entendeu? O Brasil não é um país cristão, de forma Justo. alguma. Então, assim, e aí eu fui me enveredando naturalmente, fui enveredando. E fui me permitindo viver e conhecer absolutamente tudo. Mas o porquê disso? Por conta de uma carência, né? E assim, eu sempre digo que todo excesso revela uma grande carência. E eu sempre fui muito intenso em absolutamente tudo que eu fiz. Eu sempre fui muito intenso. Então, eu sempre buscava algo que pudesse, de alguma forma, suprir aquele enorme vazio que eu tinha. Eu Perfeito. não me bastava. Eu não ficava em paz se eu não estivesse fazendo determinadas coisas. Eu não estava bem se eu estivesse em casa, por exemplo. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, você acaba se permitindo viver e conhecer tudo. E aí, nesse processo de adolescência e de juventude, eu acabo experimentando de tudo aquilo que o ser humano pode experimentar, daquilo que se chama dos prazeres, né, das coisas que o mundo tem para oferecer, que estão aí à disposição. E eu acho interessante que teve uma vez que eu estava ministrando ali, né, enquanto eu trabalhava, eu vou atendendo, eu vou pregando e vou fazendo e tal, porque eu entendo que ali também é um campo missionário que o Senhor me entregou, né? Ele ressignificou a minha profissão. E uma vez eu estava ali, aí alguém me disse assim: mas para o senhor, doutor, é fácil, porque o senhor é um homem de Deus, o senhor não conhece os prazeres do mundo. Eu falei: meu filho. Eu falei: cara, tu vai fazer o seguinte, tu vai pensar na coisa mais louca que tu anda fazendo aí. Eu quero te dizer que se tu multiplicar por 2, não vai dar o que eu fazia. Aí ele olhou para mim, ele disse assim: e como foi que o senhor fez para parar? Aí na hora eu meti a mão no bolso, eu tinha uma moeda. Foi a primeira alma que eu ganhei com 50 centavos. Uma boa estratégia. Vamos ver. Se liga na estratégia. Eu tinha uma moeda de 50 centavos e eu peguei a moeda e eu disse assim: tu tá vendo essa moeda aqui? Do nada, eu nunca tinha pensado nisso daí, eu nunca tinha treinado isso, mas enfim, foi na hora, né? Insight. E eu peguei a moeda, eu falei: tu tá vendo essa moeda? Ele falou: tô. Eu falei: tá vendo desse lado? Ele falou: tô. Eu falei: tu tá vendo esse? Tô. Eu disse: o que fez com que eu deixasse é porque eu conheci o outro lado. Aí eu joguei a moeda para ele, eu disse: qual dos dois lados é melhor? Ele falou: não sei, eu só conheço um. Eu falei: mas a partir de agora você pode começar a conhecer o segundo. Ele falou: eu quero. Eu falei: pronto, então vamos. Uma boa estratégia de evangelismo, Então a ideia é que eu acabei me envolvendo, né? Fui me deixando, fui me levando. E assim, a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, né? Então você vai se envolvendo, você vai se envolvendo, até que ali por volta de 2004, mais ou menos, eu conheço a que hoje é a minha esposa. E ela de berço cristão. E aí vem a maior... com o maior conflito, o maior confronto. Um choque. O choque, perfeito. A maior colisão que eu já vi na minha vida
porque era um cara que não tinha absolutamente nenhum valor, não tinha valores. Eu não Então tinha ela valores. lhe conhece no mundão mesmo. Zaço, Lá zaço. fazendo tudo que não presta. O pior ser humano que Jesus já viu fui eu. que- Eu sou o pior ser humano que Jesus já viu. E aí ela... Rapidinho, pastor, lhe interrompendo. Numa situação dessa, todo mundo ia dizer, não tem como dar certo. É, Não, mas eu tô aqui ansioso pra saber o resto da história, né? Não tem Não, deu certo. Uma coisa pode ter certo. Muito certo, inclusive. Mas é isso. Só lhe interrompendo aqui, pastor, rapidinho. Cara, é muito... A gente tem que ter muita certeza em olhar para uma situação e dizer que aquilo... Tudo bem, que eu sei. Eu sou pai de uma menina. Eu sou de o duas. senhor é de duas. É óbvio que se eu visse a minha filha namorando com alguém... Não, eu não quero que as minhas filhas corram esse risco, não. Eu não quero que elas corram esse risco, não. Não deixaria, não, né? É óbvio, mas assim, é incrível como Deus, ele faz as coisas. Tipo assim, todo mundo tá dizendo que vai dar errado, mas calma, que aí eu tenho uma promessa. É doido. Mas pode continuar, pastor. Mas pode... Que Aham. mas que eu não quero, eu não quero. Sim, eu sim. não quero passar o que meu sogro passou. Não quero, eu não quero. Eu não quero que minha família sofra o que a família da minha esposa sofreu com a chegada de alguém com valores completamente deturpados, completamente feridos, completamente adulterados. Essa é a verdade, né? Sim. Então a gente conhece, a gente engata um relacionamento e a gente passa um tempo junto, um ano e alguma coisinha. E a Bíblia diz que não há nenhum tipo de associação entre luz e trevas. E de fato isso o tempo foi evidenciando. Até que chegou num limite, né? E aí ela diz que não é mais possível a gente seguir e tudo mais. Então ali, naquele momento, toda a minha história, todo o meu passado, tudo aquilo pelo qual eu me nutria, que eu tentava de alguma forma me suprir e tal, isso vem à tona. Porque é como se durante aquele período, e aí durante esse período que eu estou com ela, isso era importante falar, eu largo tudo isso daí. Eu largo tudo isso. Bom, o ponto, eu me torno alguém melhor com ela, porém o mesmo. Isso aqui é um ponto. Sim. Eu estou melhor. Mas isso acontecia espontaneamente? Havia alguma pressão da parte dela? Zero. Mas a vida dela era muito impactante para mim. Era entendeu? como se ela estivesse dando um testemunho. Pronto. Imagina que é um cara que nunca viu nada, de repente chegar a sentar na mesa de uma família e antes de uma refeição, uma família inteira orando e orava por mim, orava pela minha família. Eu ficava olhando aquilo, eu falei, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Eu nunca tinha visto. Eu era acostumado a sentar nos almoços de família e ter completamente diferente tudo isso, entendeu? E dali a gente saía para fazer outras coisas. Uma coisa vai puxando a outra. E lá não. Era um almoço de família e eu estava no almoço da família e quando acabava o almoço, bora se arrumar porque está na hora da gente ir para a igreja. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? E aquilo ali, de alguma forma, vai confrontando. Eu digo que é uma colisão, né? Então, isso aí, ao longo do tempo, vai gerando em mim alguma coisa. Mas eu ainda sou o mesmo, melhorado. E aí ela sai da minha vida por um tempo. E aí, toda a minha história desmorona. Porque aquilo que me supria por um tempo, que era ela, era estar com ela, e por não precisar daquilo tudo, agora foi abaixo. Então, é como se fosse... a psicologia chama de gatilho, né? Então, é como se fosse um gatilho que disparou. Aí, dali em diante, eu vou de ladeira abaixo, caio numa depressão profunda, e essa depressão não é causada pela saudade dela, essa depressão é causada por toda a verdade que veio sobre mim. Todo o meu passado pesou na minha costa. Nossa. E aí eu me vi alguém que não tinha chão, não tinha nenhum propósito, não tinha nada, eu era completamente vazio. E aí, de fato, o vazio gritava. Então, eu entro numa depressão profunda, remédio tarja preta, psiquiatra, psicólogo, pensamentos suicidas, não só pensamentos, planejamento suicida. Eu planejei meu suicídio por diversas vezes. Eu preparei todo o terreno, eu fiz exatamente tudo como deveria acontecer para que aquele dia culminasse. Inclusive, o dia que eu ia fazer, Deus usou 2 amigos de infância, um que inclusive congrega hoje. Eu conheço. Hoje é uma ovelha minha, mas Deus levou ele para lá para justamente evitar o meu suicídio,
Porque ninguém sabia, mas Deus sabia que eu ia suicidar ali. Então eles passam a madrugada inteira comigo em casa, eu mandando eles embora, porque eu queria me matar. E eles não por nada, não me largaram por nada, não sabe, até hoje eles não sabem por que eles ficaram ali. Nossa. Enfim, e aí, nesse trajeto todo, em um momento da minha vida, para uma tentativa terapêutica, a minha família, minha avó ainda era nascida na época, ainda era viva na época, me levam para Salinas. E ali para tentar espairecer e tudo mais, isso aqui. E eu lembro como se fosse hoje. Eu não queria sair de casa, eu não queria ver pessoas, eu estava muito ruim. Os remédios eram muito fortes, eu não podia dirigir, eu não podia fazer nada. E num domingo de manhã, na verdade no sábado à noite, minha avó, já bem idosa, falou assim, meu filho, vamos na praia amanhã? Eu disse, não, avó, não quero ir na praia, não quero nada, não sei o quê e tal. E muito revoltado, muito bravo. Os meus familiares me temiam, a verdade é essa. Eu já era doido sem precisar da depressão. A depressão me enlouqueceu assim, num nível absurdo, né? Então, eu era agressivo, eu era explosivo, eu era temerário. E aí, minha avó diz assim, vamos e tudo, tentando me convencer. Eu falei, vó, é o seguinte, pela senhora eu vou. Mas a gente vai fazer assim, ó. A gente vai, mas a gente vai 7 da manhã e a gente vai lá para a Praia da Curvina, porque não tem chance nenhuma de ter gente, não ter gente na Praia da Curvina às 7 da manhã. Engraçado como a depressão, ela tem uma relação forte com o isolamento, né? Tem, total. E assim, engana-se aquele, e aqui eu vou precisar entrar um pouquinho na seara mesmo, não sendo a minha área, né? Mas engana-se aquele que pensa que o processo depressivo é só quando você está em isolamento. O processo depressivo é quando você, mesmo em meio a uma multidão, Sim. você ali está vazio, sozinho. Perfeito. Porque eu, antes de cair nesse nível, eu saía todos os dias. Eu me metia na farra, na noite, eu experimentava de tudo, eu me nutria das porcarias todas, imagina todas mesmo. Eu me nutria de todas elas todos os dias da semana. Não havia nenhum dia da semana que eu não saísse, porque eu não conseguia ficar só. E mesmo quando eu estava lá, era terrível, porque tu não consegue desfrutar de nada, entendeu? É uma mentira muito grande. Tu estás ali, consumindo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, mas dentro de ti, tu sabe exatamente qual é a realidade. Perfeito. Enfim, então, eu estou ali nesse processo todo de querer isolar, de tudo, e eu chego na praia. Nisso que eu chego na praia, a minha família começa a preparar ali, botar um guarda-sol e tal. Não sei como é hoje em dia, mas na época não tinha nem barraca na Praia da Curvina. Acho que ainda é, né? Assim. Quando a minha família começa, acho que abriu o guarda-sol, eu tenho um surto psicótico. Eu surtei. E eu saí como se... Sabe quando você desprende um cachorro da coleira? Eu saí desenfreado. Na época eu era novo, eu jogava... Então, eu tinha um vigor, né? Um condicionamento. E eu estava surtado. Ninguém vai me pegar. Eu corri por, sei lá, quilômetros, talvez, naquela praia, sem nenhuma direção. E minha família desesperada. O que a gente vai fazer agora? E esse amigo que hoje está com a gente... Ele foi com vocês? Porque ele dirigia, né? Eu não podia dirigir. E ele começa a correr atrás de mim. Mas nunca que ele vai pegar. Ele não ia pegar nem se eu não tivesse surtado. E aí, muito lá na frente, a praia havia esvaziado e ficou, sabe aqueles laguinhos? Muito depois de correr muito, eu encontrei um laguinho. E ali eu tenho a minha primeira experiência com Deus, num surto psicótico. Quando eu cheguei nesse laguinho, até hoje eu não vou saber explicar, porque eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia, não conhecia Deus, não tinha nada. Eu só sabia que existia um ser superior, uma força, qualquer coisa que todo mundo sabe o que dizer, né? Mas ali a presença de Deus foi muito forte. E eu comecei a gritar, a colocar para fora, me jogar no chão, não sei o quê. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu sentia nitidamente uma voz interior me acalmando, abrandando tudo aquilo ali. E aí eu sinto como se fosse um pedido de alguém que diga, começa a se lavar. Porque quando eu joguei no chão, eu estava muito sujo de areia, né? Eu estava empanado. E aí eu começo a me lavar. E é muito forte isso. Porque cada vez que eu ia me lavando, eu tinha a clareza de que Deus estava me chamando para limpar a minha vida. Meu Deus. Foi um negócio muito forte, mas eu não sabia explicar. Então, assim, dali em diante, começa a nascer em mim o desejo de me aproximar daquilo
que durante um tempo eu vi a família de minha esposa viver. Era isso que eu não sabia o que era, eu não sabia como seria, eu não sabia nada, mas eu sinto o desejo de me aproximar daquilo. É tanto que quando eu volto para a mesa, eu encontro minha família desesperada e eu digo uma única coisa, eu digo, vamos embora para Belém. Aí me olharam assim, mas como a gente acabou de chegar na praia? Não, nós vamos embora para Belém. E aí, bora embora para Belém, como eu disse... Mas aí, nessa hora que o senhor se molha todo, o surto psicótico acaba. Cada vez que eu jogava água, sabe quando você tira uma frigideira do fogo e põe embaixo da água e fazia... Isso. Era exatamente isso. Cada parte do meu corpo que a areia ia saindo, era um renovo que eu ia recebendo. Eu não consigo explicar, eu não sabia nada do que eu estava vivendo. Mas de imediato o senhor já estava tendo ali uma ligação, fazendo uma conexão disso com Deus? Não, zero. Ah, Zero. Tava vivendo uma experiência e não sabia dizer o que estava acontecendo. Completamente desconhecida. A única coisa que eu consigo conectar, que eu consigo associar, é que a partir daquela experiência eu tenho um desejo de conhecer aquilo que me foi apresentado como diferente. E ponto. Eu penso que isso é uma experiência que o Senhor me deu. Sim. Aquilo me deu fome. Aquilo me deu interesse. E só, coisa que eu não tinha. Sim. É tanto que o tempo que a gente estava junto, antes disso tudo aí, eu fui convidado 1 milhão de vezes para ir. Não foi nenhuma? Nunca. Eu me negava. Nunca foi à igreja? Nunca. Eu nunca havia entrado numa igreja evangélica até o dia que eu me converti. Nunca. Eu simplesmente nunca. Converti não. Até o dia desse episódio aí. A história foi isso. Aí... cheguei na mesa, vamos embora e tal, não sei o quê. Aí minha família meio com medo de mim, tá doido e tal, ainda tá surtando e tudo. Vamos levar esse menino pra lá, porque se ele surtar, pelo menos ele tá em Belém, né? Aí, no meio do caminho, quem tá dirigindo agora é o meu irmão mais novo. E ele vira pra mim e pergunta. E a gente tem uma ligação muito forte nós dois, porque com a separação dos meus pais e a saída da minha mãe de Belém, é como se eu cuidasse dele. Nós somos 5 anos mais de diferença. Eu sou 5 anos mais velho. Eu tinha 7, ele tinha 2. Com 7 anos eu passo a ter que criar uma criança. Sim. E a gente gera esse vínculo de relação de irmão, mas de pai, entendeu? É muito forte. Antes de morar no Rio, pastor? E aí, até hoje isso é muito forte entre nós. E aí ele perguntou pra mim. Ele falou assim, mano, é o seguinte, a gente já tá voltando pra Belém. E tudo bem por isso e tal. Mas o porquê? Aí eu disse, é porque eu quero ir pra igreja. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu quero ir pra igreja. Aí ele falou, que igreja? Eu falei, não, eu quero ir pra igreja, eu vou pra igreja evangélica. Pronto, eu não podia dirigir. E aí, eu não tenho o apoio de ninguém. Absolutamente ninguém da minha família diz assim, tudo bem, nós vamos te levar. Não, ninguém. Nossa. Eu chego em casa, eu me arrumo, pego o carro de maneira imprudente, porque já que ninguém vai me levar, eu vou. Peguei o carro, eu não podia dirigir, mas naquele dia eu dirigi. Peguei o carro e cheguei na igreja 3 horas da tarde. Eu não sabia nem que horas começava o culto. O culto começou 6h30. Tinha ninguém, tava tudo fechado. Tudo fechado. Eu passei 3 horas e meia sentado na igreja, sem saber o que fazer. Nossa. E eu fiquei lá. Agora, o mais forte disso tudo... eu vou falar. Pode falar. O mais forte. Essa igreja que minha esposa congregava. Igreja que eu amo, que tenho, assim, uma admiração, um carinho absurdo. Hoje chama Igreja Batista Reviver. Na época era Igreja Batista do Telégrafo. Pastor Milton Macedo, a quem eu devo muito. Tenho um reconhecimento de muita coisa ali. Amo muito aquela igreja. E eu tenho ali, né, a experiência de que eu sabia que minha esposa, quando eu estava em Belém, congregava lá. Era a família de Castanhal. Estava em Belém, eles congregavam lá. Só que eu não sabia nada, absolutamente nada. Nunca tinha ido lá também. E, passado assim uns 200 metros da igreja, na esquina tinha uma casa de samba. E eu era do samba também. E todas as vezes que eu ia para o samba, eu já estava ali muito, né, mamado. Eu passava na frente da igreja e eu pedia para passarem bem devagarzinho. Eu baixava o vidro, botava metade do corpo para fora, embriagado, e eu gritava com mais força que eu pudesse. Eu gritava, ei, seu bando de doido, eu é que estou errado, que estou indo para o samba. Vocês acham que vocês estão certos de dar dinheiro para esse ladrão aí. Hoje o ladrão sou eu, né? Hoje eu sou o ladrão, entendeu? Sim. Então, assim, aí quando eu chego na igreja, eu me dou conta, eu não tinha nunca me atentado para isso. Quando eu chego na igreja, eu me dou conta que eu estava na igreja, que eu passava insultando. Olha só. A vontade de ir embora dali era absurda, pela vergonha, né? Sim. E aí tudo. Enfim, a história é essa. Dali eu começo a ter os primeiros contatos e tudo mais.
mas sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento, sem nada. É meramente emocional o negócio. Claro que tudo é muito espiritual. Sim, sim. Hoje a gente consegue entender. Mas na época, emocional. Eu tô aqui por uma carência e tal, não sei o que mais. E aí vai uma vez, vai outra vez, até que, de fato, eu tive uma experiência de entrega, né, para o Senhor. Eu entreguei minha vida para Ele. Não foi imediata, a minha conversão ela não foi firme, né? Eu não tinha apoio, eu não tinha nenhuma rede de suporte. Nenhum da sua família, ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. E na época eu não estava com vínculo nenhum, com contato nenhum com os familiares da minha esposa. A gente estava separado e, enfim, não se falava, ninguém, tudo mais. Eu até os via na igreja, mas não falava e tudo mais. Então, ou seja, eu não tive apoio. Não consegui sustentar, voltei assim, sei lá quantas vezes pior. Eu voltei a fazer coisas que eu confesso que eu me desconhecia. Porque eu digo, meu Deus do céu, se eu sou capaz de fazer isso hoje em dia, o que mais eu não sou capaz de fazer, né? Então, assim, eu voltei... Pastor, então assim, o senhor vai para a igreja, lá o senhor, mesmo na igreja, não tem o contato da pastora Raquel? Não tem. Eles frequentavam lá? Frequentavam lá. E eles não quiseram aproximação nenhuma? Eu, no lugar deles, eu fazia a mesma coisa. Não, sim, só para entender o contexto, né? Não, aí, ok... Aí... Não, tudo, olá, tudo bem e tal. A questão de educação e tudo mais, mas olha, não te quero perto dele. Entendi. Porque assim, a ideia era, ele não quer Jesus. A Ele ideia quer minha ele quer minha filha, ele quer se aproximar da gente, ele quer não sei o quê. E eu, como um pai hoje, eu entendo perfeitamente. Natural, né? Claro. Eu faria até talvez pior do que eles fizeram, né? Chegava com ele, não quero nem te ver aqui não, pode rasgar. Aqui mesmo não, né? Botava uma viatura lá na porta, entendeu? Sim. Era assustador. Eu entendo que era, entendeu? Mas aí pronto, aí eu pioro muito. Aí depois, por uma outra história, que aí talvez eu iria ocupar muito tempo, mas a gente se reencontra pouco tempo depois, e ali eu entendo. Porque por mais que a gente tivesse separado e tudo, na tentativa dela de me apresentar ao Senhor, um dia ela havia me dado um CD, né? Na época era CD, a geração de hoje não vai nem escutar falar sobre CD, né? E aí ela tinha me dado... Agora eu falei disso, né? Que chegou um CD aqui no negócio. Quem ainda usa CD? Não existe mais CD. Não existe mais. Era da época daquele... Discmanzinho, né? Discman. E aí, ouvindo, né, o CD e tal, tinha algumas canções. Eu lembro que no auge, né, da depressão, do sofrimento, eu sempre chegava para trabalhar chorando, né? Eu sempre chegava para trabalhar chorando. Não por causa do trabalho, tá? Mas um dia ali, parado no sinal, eu lembro de ter feito um pedido. Hoje a gente entende que se chama oração, né? No crentez, eu fiz uma oração. Na verdade, eu fiz um pedido. E eu disse para Deus, eu falei, Deus, olha, se de fato o Senhor tem um plano para minha vida, como eu já escutei falar e tudo mais, é o seguinte, se o Senhor me devolver a mulher que eu amo, eu vou entender que a minha vida é para viver em função disso daí. Eu fiz essa oração e eu esqueci completamente. É uma oração de loucura, uma oração de desespero. O tempo passa, a gente se reencontra. E na primeira noite que a gente conversa, quando a gente começa a liberar perdão um para o outro, para tudo que aconteceu, imediatamente, enquanto isso está acontecendo, o Espírito Santo me traz à memória. Nossa. Exatamente o que eu pedi. Naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. E aí que vem o ponto que eu penso que é o que a gente precisa caminhar naquilo que é a proposta dessa nossa conversa talvez. Naquele momento, eu tomo uma decisão na minha vida. Naquele momento, eu tomei uma decisão, porque eu entendi que aquilo que eu havia lançado como uma proposta para o Senhor, Ele estava colocando na minha mão para que eu vivesse. Aí eu falei, então pronto, agora acabou. E eu olhei para ela e eu disse, a partir de hoje, nós vamos viver para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que na cabeça dela, na hora, aquilo era completamente uma cantada, entendeu? Um flerte. Uma tentativa de... Persuadir. Pera lá, uma hora dessa, entendeu? Mas eu sabia o porquê que eu estava falando aquilo. Mas eu sei de uma coisa, assim, como eu conheço a sua história, vocês se reencontram então na faculdade? Não. Eu já sou profissional e ela é acadêmica ainda. E aí eu trabalhava... se forma e ela entra. Ela estava... A gente nunca tinha se visto. Embora fosse na mesma faculdade,
Mas quando eu saí, ela já estava, mas éramos de turnos diferentes. Entendi. E aí eu começo a trabalhar. Eu trabalhava numa clínica pela tarde e ela estagiava na mesma clínica pela manhã. Entendi. Foi aí que vocês se encontram. Por causa que um dia, olha isso, um único dia, eu precisei trabalhar pela manhã. E nesse único dia eu a vejo na clínica, como uma estagiária. E eu, aquele que eu já falei aqui há pouco tempo. Quando eu olhei para ela, me encantei, né, com a beleza física dela e acabou. Eu me determinei. Eu falei, rapaz, eu vou conhecer essa moça. Nesse mesmo dia, eu escuto um comentário que vai haver um congresso fora de Belém. Nesse mesmo dia, eu saio para fazer a minha inscrição no congresso, que era para conhecê-la. Eu não fui para o congresso, tanto que eu não fui para nenhuma palestra do congresso. Eu paguei o congresso para conhecê-la. Aí no mesmo ônibus. Para ir no mesmo ônibus. Acabou, foi isso. E de fato foi como aconteceu. Foi onde a gente realmente se aproximou, se conheceu e dali começamos a engatar um relacionamento. E pastor, é legal essa sua fala do encontro, de tudo que acontece, porque o nome que vem, na verdade, a palavra que na minha mente é processo. E a outra é nunca desista das pessoas, sabe? Porque, cara, aquela pessoa estava na igreja e saiu por algum motivo. Se você é mãe, pai, filho, não sei, mas continue orando, porque é possível e é muito possível que essa pessoa volte através de toda a intercessão que está sendo feita. Então, a palavra aqui eu entendo, não desista, cara. Você caiu, se você é amigo, parente, mãe, pai, sei lá, continua orando. Não importa. Vai ter um momento, provavelmente, que essa pessoa vai acontecer alguma coisa, Deus... eu sei que o senhor entende, mas eu queria que o senhor falasse da importância da intercessão desse processo, assim, sabe, pastor? No seu processo, não sei se o senhor soube que alguém estava orando pelo senhor. Eu confesso que, assim, eu não tenho dúvida de que minha mãe orava. Só que minha mãe não era cristã. Eu ganhei minha mãe para Jesus, eu batizei minha mãe. Hoje a minha mãe é minha filha. A minha mãe é minha mãe natural, mas ela é minha filha espiritual. Hoje eu li uma carta dela, né, que ela escreveu para mim agora no Encontro com Deus. E ela escreveu uma carta, e a carta dela é endereçada ao filho que é pai. Então, para ela, eu sou filho, e na carta ela me chama, meu filho e meu pai. Então, assim, só que é uma oração de mãe. E aí eu vou dizer aqui, o que eu entendo, eu entendo que todas as orações, é um entendimento pessoal, todas as orações, Deus ouve. Mas com a oração de uma mãe, Deus para ouvir. Eu já ouvi muito isso. É diferente. O pessoal fala diferente. isso. Não tem, porque muitas experiências. Aqui, eu penso que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. E eu sou pai. Eu não sou alguém que simplesmente fiz filho. Eu sou pai, eu busco ser pai, eu busco exercer a minha paternidade, marcar minhas filhas como o pai do filho pródigo marcou o filho, né? Eu digo isso. O pai do filho pródigo marcou tanto a vida do filho que no pior momento da vida o filho lembrou do pai. Sim. Perfeito. Então, assim, cara, eu penso que isso é paternidade. Mas ainda assim, eu reconheço que não chega próximo, sabe? Eu vou lhe falar que tudo que a minha mãe orou, minha mãe é incessantemente orando pela gente. É muito forte isso. E eu tenho a certeza absoluta que tudo que Deus foi derramando na minha vida, muitas dessas coisas foi pela oração da mamãe. E eu vou dizer uma coisa, eu quero usar a palavra que você usou no início, você usou a palavra de esperança. E eu não sei, a gente não tem ideia do alcance, né, dessa nossa conversa. E minha oração é que ela alcance, assim, até os confins da terra. Amém. E que ela seja realmente endereçada a corações específicos, né? O Senhor sabe o que ele vai fazer. Mas talvez as pessoas que nos escutem tenham uma história talvez parecida com a minha, ou então estejam no processo como eu estive. Sim. Eu quero dizer que há esperança. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que, ainda que cortada, ainda que caída, ao cheiro das águas, ela voltará a dar seus novos brotos. Então, há esperança. E aí, de repente, tem uma mãe que o filho está longe, de repente tem uma esposa que o marido está distante, tem os filhos que ainda oram pelos pais que estão distantes. A única coisa que eu tenho para dizer é que continuem firmes, crendo, convictos, porque há esperança e Ele é, né? Ele é. Ele não será e nem foi, Ele é. Então, Ele é a esperança. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? Eu ouvindo a sua história aí,
Eu tô curioso para um passo depois aí, mas vamos. Nesse momento aí. Não tem problema, a gente pode até 5 horas aqui. Tá ótimo. Vamos bater o do Bolsonaro hoje. Eu acho curioso como Deus ele não tem um formato apenas de processo, né? Uau. Por exemplo, ouvindo a sua história, eu não sei se o senhor enxerga dessa forma, mas esse contato que eu estou tendo com esse resumo, com certeza, da sua história... muito resumido. Me mostra que houve um processo, para manter o termo adequado aqui, um processo em que Deus tratou muito com o senhor de uma maneira muito individual. Perfeito. Ou seja, eu vejo muitos exemplos assim de pessoas que são evangelizadas, tem alguém ali trabalhando com essa pessoa, e insiste, ora, e vai, e visita e tal, e acontece. Perfeito. Mas existem outras situações, né? E eu tô lembrando aqui do nosso diretor aqui, o Alex, nosso diretor de... que ele tem uma... A gente podia botar o Alex um dia aqui para falar. Né? Ele tem uma história muito curiosa também. Se envolveu também... Não vou dar spoiler, né, Alex? História, mas se envolveu em drogas e tal, não sei o quê. E também teve um encontro muito assim... Era ele com seus pensamentos e as noias e as coisas e tal. E eu vejo na sua história assim que o senhor foi tendo um processo de relacionamento com Deus em que foi independente de necessariamente ter alguém ali o tempo todo, e Deus foi fazendo uma coisa, né? E eu estou citando isso aqui, frisando isso, porque o senhor lembrou da palavra que Moisés usou no início de esperança, né? E eu, por exemplo, às vezes ficava muito, e hoje ainda tenho resquícios disso, e às vezes a gente orar por alguém e a gente ficar um pouco assim, desesperançoso. Não ver resultado, né? Por não ver resultado, ou por imaginar assim, poxa, mas e se eu não estiver lá, e se não tiver alguém para estar lá fazendo... Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz a obra, né? Então, assim, eu creio que essa é uma palavra de esperança para aquele que ou está numa situação, como o senhor falou, parecida ou de grande dificuldade, longe dos caminhos de Deus, ou alguém que está orando, intercedendo por uma pessoa que está assim, né? E é muito forte isso daí, Rafa, porque como fisioterapeuta, eu trabalho pregando, né? E durante o tempo que eu estive no Hospital Metropolitano, lá eu passei 12 anos. Lá eu trabalhava sozinho, num ambiente que às vezes tinham 20 pacientes ali e tal, e por vezes eu deixava de atender. Eles paravam tudo e eu vapo, era pregando. E eu percebia nitidamente que para alguns estava fazendo uma diferença absurda o que eu estava falando, mas para outros, zero diferença. Só que eu passei lá 12 anos. E nesse processo, acredita, esses que nitidamente não estavam nem aí para nada do que eu estava falando, anos depois, batiam na porta e quando abriam a porta do ambulatório, que me olhavam e diziam, paz do senhor, doutor. Aí eu dizia, quê? Pensei que estava me ironizando, né? Aí ele, tô voltando aqui para lhe agradecer. Porque aquilo que eu escutei há não sei quantos anos aqui, enquanto eu me tratava, hoje faz sentido na minha vida. Cara, isso é muito forte. Ou seja, não escolha, né, para quem pregar. E assim, isso que o Rafa falou é muito forte, porque para mim existia um Deus desconhecido. Olha só. Porém, ele era existente. Sim. Existe uma diferença entre o Deus inexistente e o Deus desconhecido. Perfeito. Paulo, quando está no Areópago, ele usa isso com os atenienses, né? Ele diz, olha, me chamou muita atenção que aqui vocês têm muitas estátuas e tal, mas uma em específico desperta a minha atenção. Vocês estão mencionando sobre o Deus desconhecido. Pois é sobre esse Deus que eu estou aqui falando. O Deus desconhecido para vocês é o Deus que eu vos apresento. Então, existe um Deus que ele pode ser desconhecido, mas ele não se torna inexistente. Perfeito. Ele não é por ele não ser conhecido ali pela pessoa que ele não está agindo. Perfeito. Trabalhando, Perfeito. né? Olha, interessante isso, né? Legal. Porque às vezes a pessoa acha que Deus só vai agir se a pessoa de alguma forma tiver ou conhecimento profundo ou alguém ali fazendo. Tudo o senhor mais. aprova, pastor, de
de a gente nunca desistir por ninguém. Perfeito. Independente, aquela pessoa é rebelde, drogada, tá perdida na vida. E isso aí já era, meu filho. Não tem isso aqui, isso aí tá perdido. É melhor morrer Não logo tem pra ir pro jeito, inferno. não tem jeito. Gente, isso é a prova cabal de que não importa em que condição a pessoa esteja, velho. Eu entendo, pastor, e talvez o senhor, nesse período aí de ministério, eu entendo que essas pessoas talvez seja até mais fácil, não sei, de chegar aos pés da cruz do que aquela pessoa santa, religiosa, que faz tudo certinho, que cumpre com as moralidades, que não trai a esposa e tal. O que o senhor acha em relação a isso? Ou não? Eu não posso usar a palavra fácil, Sim. né? A palavra fácil talvez ela não seja mais adequada. Porém, quando ele reconhece o verdadeiro estado, ele se rende mais rapidamente do que aquele que, aos olhos da sociedade, ele está moralmente bem, ele está cumprindo com alguma coisa ou outra e tudo mais. Então, esse aí, ele consegue se sentir um pouco mais suficiente do que aquele que reconhece o seu estado real, né? Então, há um pouquinho dessa diferença. Sim. Mas, quando eu tenho um contato com o senhor, não tem absolutamente nada. Até eu caí com tudo isso. Mas a palavra, antes de te interromper, a palavra é não escolha. Vai e fale. Acabou, porque você não sabe. Não diga que essa pessoa já está perdida, já era, já vai pro inferno. Não diga. Não, e quer ver um outro negócio, assim, que eu lá na minha igreja, eu bato muito nisso. É um assunto, assim, que Deus colocou no meu coração. Eu acho que eu vou falar disso para sempre. É a questão, por exemplo, o pano de fundo, talvez aí, seja um... Porque, lógico que o senhor viveu uma experiência ali com Deus, mas são a partir de pequenas sementes que algumas coisas vão brotar. Por exemplo, quando o senhor volta para Belém, o senhor vai para qual igreja? Né? Então, por quê? Por que que já tinha alguma coisa? Eu vou para esse lugar. Há um testemunho foi plantado ali. Né? O senhor entrou em contato com pessoas ali que mesmo que essa pessoa nunca tivesse chegado com o senhor e dito assim, olha, vou enfiar na tua cabeça, é isso, 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 mas de ver aquelas pessoas vivendo daquela maneira, isso já planta uma semente, né? Então, eu falo muito isso lá na igreja, a questão do testemunho pessoal. Você, acho que tem uma frase que é atribuída a São Francisco, não sei se é dele mesmo, que ele fala, que dizem, né? Evangelize sempre, se preciso, use palavras, né? Perfeito. Então, muitas vezes a nossa vida, o nosso estilo de vida vai ser a primeira semente plantada para falar de Deus para alguém, né? Mesmo que a gente não verbalize uma coisa, né? A Bíblia diz que nós somos as cartas abertas do Senhor, entendeu? Ou seja, eles podem não ler a Bíblia, mas a nossa vida eles leem, né? E o fato sempre vai ser a sua vida, sempre. Porque a sua vida, ela às vezes até se torna a tua fala desnecessária. Da mesma maneira que ela silencia qualquer outra fala. Por exemplo, eu posso não falar nada, mas pelo meu viver, eu apresentar Jesus para você. Assim como eu posso apresentar Jesus com palavras, mas o meu viver não refletir ele. E acabei de apagar todas as palavras. E isso é muito forte. Inclusive, eu gosto de fazer essa dinâmica porque ela testifica isso daí de maneira muito prática, né? E quem vai nos assistir, eu queria até que fizesse isso. De maneira muito rápida, eu queria que você fizesse isso, Rafa, comigo. Vamos lá. Pega na tua boca, rapidinho aí. Assim? Eu mandei tu pegar onde? Na boca. E por que tu pegou no queixo? Porque eu imitei. Perfeito. Verdade. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, anula o que eu falo. Sim. Anula. Eu falei uma coisa, mas eu fiz outra. O que eu faço tem poder de anular o que eu falei. Assim como o que eu faço tem poder de tornar desnecessário eu falar qualquer coisa. Então, é essa história que você diz aí, do exemplo. E por isso, Paulo diz, quer vocês comam, bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque a vida de vocês é o maior testemunho. E aí, os discípulos dizem, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Ou seja, o testemunho real
é oriundo de uma experiência pessoal, né? pessoal. E aí eu passo a viver aquilo. E esse é o ponto que eu sempre tenho dito. Pastor, beleza, eu conheci um pouquinho da sua história pregressa, conheci como foi mais ou menos que o senhor se envolveu com o evangelho, mas e o que te trouxe até aqui? Foi um start? Foi um interruptor e tal e tal? Não. Eu chamo o meu interruptor chama-se intencionalidade. Perfeito. Eu me tornei, em Cristo, um homem intencional. Sem Cristo, eu era um homem ocasional. Ocasional era, o que tiver que ser, será. Mentira, pode nunca ser. Aconteceu porque tinha que acontecer. Mentira. Seja o que Deus, aquela famosa, seja o que Deus quiser. Joga a culpa para Deus, né? Exatamente. E aí essa realmente é a transformação da minha visão. Perfeito. Porque Cristo afeta a minha visão, Cristo afeta, e eu gosto desse verbo, o verbo afetar, porque ele carrega algo. Você foi afetado, ou seja, teve uma repercussão, né? E Cristo me afeta transformando completamente. Claro que não de um dia para a noite, Perfeito. mas a partir de uma intencionalidade. A partir daquele instante que eu disse que eu tomei uma decisão, quando o Espírito Santo me faz lembrar, e na época eu não sabia que era o Espírito Santo, eu só sei que eu estava lembrando da oração que eu fiz. E quando eu lembro da oração e eu me vejo na situação, ali eu tomo uma decisão e acabou. Acabou. Eu nunca mais vou voltar atrás, porque eu vivo, né? A partir daquele momento, por uma decisão. E quando você vive por decisão, a circunstância não vai abalar. Mas aí o senhor toma uma decisão naquele momento de se envolver com Cristo. Perfeito. Mas daí para se tornar um ministro do Evangelho... Processo de posicionamento. Eu nunca ansiei por isso, Rafa. Eu nunca busquei isso. Nunca. Eu nunca disse assim, eu vou me tornar um ministro do Evangelho, eu vou fazer uma faculdade de teologia para que ali eu aprenda muita coisa e eu me forme em alguém que um dia Deus vai usar. Não. O que eu vivia em Deus foi, eu vou me posicionar naquilo que de fato a palavra de Deus fala. E aí eu não vou mais negociar princípios, e eu não vou mais abrir mão de valores, e a minha visão vai ser a visão do céu, e a minha vida vai ser como a de um embaixador. A ideia do embaixador, a Bíblia diz, nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador nada mais é do que um ser humano, um homem, que representa uma outra nação, mesmo estando nessa nação. Se nós formos agora no consulado de qualquer país, ali vai ter um embaixador. E aquele cara que está ali, representando uma nação de fora, ele é de lá, mas ele está aqui. Sim. E quando a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, e Paulo diz que a nossa pátria ela é celestial. Então, a gente está aqui, mas nós não somos daqui. Então, a ideia do embaixador é representar. E aí é quando eu decido isso daí. E aí eu penso que talvez essa seja uma das marcas da minha vida. A glória não é nada de mim, é toda dele. Mas o que Deus injetou no meu coração foi essa intencionalidade. De a partir de agora, acabou, né? Filipenses 3, os versos 13 e 14, Paulo diz, olha, irmãos, não que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, ou seja, não acontece. Perfeito, eu faço, eu sou intencional. Perfeito. Elas não simplesmente surgem, não, é uma coisa eu faço. E o que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus. Perfeito. Eu penso que isso é intencionalidade. A partir de agora, eu sempre terei duas escolhas. A partir de agora, eu sempre terei. E Deuteronômio 30, Deus faz isso, né? Olha, hoje eu coloco diante de vocês os céus e a terra como testemunha que está sobre vossas mãos a seguinte escolha: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele dá uma dica. Escolham, pois, a vida. Deus é tão bom. Tão bom que em meio a... Já dá o gabarito, né? Ele já dá a prova gabaritada. E tem gente que rasga o gabarito. Mas, enfim, eu fiz essa escolha, né? E a partir disso daí, eu tenho caminhado nessa intencionalidade. E pronto. E aí eu me lanço no processo, que é o processo que eu estou até hoje.
Eu recebi muitas palavras, existem muitas promessas sobre a minha vida. Existem muitas coisas que foram liberadas, mas um dia eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu não quero ser um baú de promessas. Eu não quero ser alguém que recebeu isso e vai ficar guardado. Não, o senhor fala aqui o cemitério, né? Como é que você o fala? lugar mais rico que existe é o cemitério, Sim, né? já Lá tem promessas que não foram cumpridas, Uhum. empresas que nunca abriram, sonhos que não realizaram. Tem homens relevantes que nunca se tornaram ninguém. Estão lá dentro, entendeu? Aham. E eu falei para Deus, Deus, eu estou cansado de contar a história dos outros. É. Se tem uma história para contar, eu quero contar aquela que o Senhor decidiu escrever em mim. E aí Deus me diz isso muito forte. Deus me diz assim, aquilo que o homem usa caneta para escrever, eu uso homens. Então, a história que até hoje você escreveu com caneta, eu estou escrevendo através de ti. E aí eu falei, agora vamos, entendeu? Sim, então, perfeito. é essa a trajetória. Mas nesse processo, que eu penso que realmente é um processo, Sim. eu vou fazendo de tudo, Moisés, Rafa, eu vou fazendo de tudo, eu vou me envolvendo em tudo naquilo que se entende como o reino de Deus. Uhum. É para fazer isso eu faço, é para fazer isso eu faço. Eu nunca fui um cara que eu vou selecionar. Eu bato muito isso na igreja, com ministros de louvor, com o pessoal, porque eles já entram no negócio, esse é o meu ministério, e acabou, não sei o quê. Então, isso não é o que Deus tem para mim, isso é o que eu quero que Deus tenha para mim, entendeu? É mais ou menos assim. O que não, meu ministério é esse. Não, meu amado, eu nunca entendi qual era o meu ministério. E porque eu não sabia qual era o meu ministério, eu fazia tudo. Perfeito. E aí Deus, no processo, vai me separando. E aí tem aquele irmão, pastor, que fica esperando a revelação de Qual Deus. é o meu chamado? Aí fica sentado lá. Enquanto Deus não me revelar, eu não saio daqui. E também não apenas esperando a revelação do chamado, mas às vezes, por exemplo, eu encontro muitos casos de pessoas que esperam parar de sentir um desejo, por exemplo, quando Deus me libertar dessa vontade que eu tenho de fazer a coisa errada, Aham. é o sinal de que eu estou habilitado para... E isso nunca acontece, Não né? vai acontecer. Não Isso vai não acontece. acontecer. E, inclusive, é possível que a pessoa nunca deixe de sentir a vontade. Sim. Entendeu? Perfeito. Olha, há uns... Eu não quero exagerar, se minha esposa estivesse aqui, ela me ajudaria muito nisso. Mas, vamos lá, minha filha tem 8 anos, vai fazer 9. Eu acredito que tem uns 6 anos para 7 que eu não tomo refrigerante, por exemplo. Mas eu sei o porquê que eu não tomo refrigerante. Eu era completamente viciado no refrigerante. O refrigerante, para mim, era um vício. Eu não tomava água, eu tomava refrigerante. Eu abria a porta da minha geladeira e, para matar minha sede, eu tomava um bom copo de Coca-Cola. Aham. E, numa certa vez, eu saio para pregar fora de Belém. Eu preguei em 4 lugares diferentes. Eu passo um fim de semana inteiro pregando em vários lugares. E eu estou voltando num domingo à noite. Eu nem preguei na igreja nesse domingo. Eu estou voltando no domingo à noite e eu paro em Castanhal, na casa do meu sogro. E ali já tarde da noite, eu só tinha a Esther. Então tá no carro eu, minha esposa e minha filha. E aí, como eu andei a pegar mais 70 quilômetros de estrada, eu fui lá na geladeira do meu sogro e lá tinha 1 litrão de Coca-Cola. Aí eu falei assim, a gente chama de jovem. Eu falei, jovem, eu vou levar essa tal Coca-Cola aqui para eu não dormir na estrada. Que conversa fiada, meu. Eu queria tomar Coca-Cola. Aí eu vim tomando Coca-Cola na estrada, não sei o que, tal. Quando eu chego na Almirante Barroso, esquina com a Mauriti, ali próximo de João Porto Dias, eu escuto claramente a voz de Deus me perguntando, meu filho, por que tu não fuma? Aí eu falei assim, eu não fumo porque faz mal. Aí ele disse, e isso que tu tá na tua mão? Eu não estou dizendo que ninguém pode tomar refrigerante. Sim, sim. Eu estou dizendo que A Deus sua me experiência, pediu. sua Ele experiência. me pediu o refrigerante. Tomei um gole, fechei, virei para minha esposa que estava atrás, a minha filha está dormindo do lado, e eu disse para minha esposa, eu nunca mais dou um gole de refrigerante na vida. Ela, naturalmente, deu risada e tal, mas eu sabia o que eu estava vivendo. Mas o porquê eu contei essa história? Já tem 7 anos, talvez, 6, 7 anos. Eu sinto vontade de tomar refrigerante todo dia. Sim. Não tem a ver com vontade. Aham. Tem a ver com convicção, entendeu? Perfeito. Não tem a ver com emoção, com sentimento. Tem a ver com viver por uma convicção de fé. E aí, por uma visão, entendeu? Perfeito. O senhor fala muito sobre não se mover por propostas e sim por propósito, né? Basicamente isso que o senhor quer falar? Totalmente. Essa relação de você... a proposta é muito boa, mas eu sei qual é o propósito que Deus tem para mim e eu não vou abrir mão disso, mesmo que eu perca. Acabou. É isso que Acabou. eu vou fazer para minha vida. Eu fui pregar numa cidade, uma igreja grande, e no final lá o pastor me sentou na mesa e lançou a proposta. Falou, olha, tu vem para cá e a gente vai te dar um bom salário,
E a gente vai te dar uma casa para morar, as tuas filhas vão ter escola e tal, não sei o quê, e tu vai nos ajudar no ministério aqui. A proposta está na mesa. Só que eu não estava recebendo uma proposta para ir fazer coisa errada no mundo. Sim. Eu estava recebendo uma proposta para exercer o meu ministério. Aí que é complicado mais muito ainda, forte. né? Só que essa proposta, ela fere o propósito que eu sei que o Senhor tem para mim. Deus me entregou uma visão de uma cidade. E eu não vou negligenciar isso daí. Eu não vou negociar isso por absolutamente nada. Eu entendo que eu posso ser usado por Deus em qualquer lugar que Ele me levar. Mas o meu chamado, ele é geográfico. Deus me chamou para esse lugar aqui. E isso é convicção que eu carrego, entendeu? Perfeito. Então, assim, não é... mas o Senhor não vai fazer coisa errada. O Senhor não vai deixar de fazer a vontade de Deus, não sei o que e tal. Não, mas espera lá. Perfeito. Você está falando da vontade de Deus num padrão completamente conveniente a você. Eu estou falando da vontade de Deus literal, entendeu? Porque a vontade de Deus, ela... E muito se compara com a nossa. Eu sempre digo isso. Por que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Eu vou botar nessa ordem para ficar mais fácil o entendimento. Mas a minha vontade, ela sempre será boa e agradável. Sempre. Sempre. Para mim, a minha vontade sempre é boa e agradável. É por isso que às vezes eu acho que é de Deus. Porque parece com a de Deus. A diferença é que a de Deus é perfeita. 66% ali de similitude. É isso. Mas estou aí aproveitando esse gancho, que eu acho também é uma história muito, muito linda, de como tudo começa, né? E o senhor começa na Igreja Batista do Telégrafo. Certo. Lá o senhor começa a exercer alguns serviços no ministério, começa a participar de célula, se torna líder de célula. Perfeito. E eu sei já a sua história. Eu sei que quando o senhor resolve sair, não é por conflito, por confusão, por briga, não é. E a gente sabe que existe, né? Algumas igrejas que nasceram a partir daí. E eu sempre digo que se eu estou na Igreja Batista Nova Belém, não foi pela minha vontade. Foi pela vontade de Deus. Porque eu poderia ter ido para outras igrejas. Sim. Inclusive igrejas perto da minha casa. E eu percebo isso muito nas pessoas que chegam na igreja. Eu passei aqui, senti uma vontade, não sei o que, alguém me trouxe aqui. Eu percebo que muita gente que chega na igreja, é óbvio que não são todas, mas muita gente que chega na igreja, chega diante de uma direção de Deus. Seja qual for, ou seja da forma que for. E quando eu conheci a história de como tudo nasceu, hoje a igreja é linda, só que não chega talvez nem a 1% da onde ela vai chegar, eu acredito muito nisso. Amém. Mas eu sei que o senhor começou ali com 3, 4 pessoas. Conta como foi, pastor. Na verdade, nem somos nós que iniciamos a igreja, né? Nós saímos junto com um casal de pastores auxiliares na época. Eles implantaram a igreja. Nós saímos para auxiliá-los na implantação. Entendi. Então, assim, se houve algo entre eles, não estou sabendo de nada. E Deus é testemunha que até hoje, eu nunca fui atrás nem de A e nem de B para saber o motivo pelo qual eles saíram. Eu só sei que no processo eles me chamam, ele especificamente me chama, pastor Jean, e aí me chama e diz que está tendo um direcionamento de Deus para implementar um novo ministério e tal. E ele disse que Deus estava colocando no coração dele que era para eu ir com ele e tal. Só que eu estou muito bem lá. Eu me relaciono com toda a igreja. Eu amo aquela igreja até hoje. Eu amo o pastor Milton. Eu amo toda a liderança lá. Eu era líder. Eu já tinha multiplicado várias células naquele lugar. Eu já ministrava no altar da igreja. Eu vou sair de lá para quê? Foi lá que eu aceitei Jesus. Foi lá que eu converti. Foi lá que eu batizei. Foi lá que eu casei. Foi lá que eu tudo. Show. Eu não quero sair de lá por nada. Não quero. Então a gente coloca em oração. E durante 6 meses eu vivi com a metade do meu apartamento. Porque eles foram embora para o Piauí. E aí, com a ideia de nós orarmos por 6 meses para Deus confirmar se era para iniciar o ministério ou não. Só que como eles poderiam voltar, nós ficamos com todo o apartamento deles dentro do meu. Eu vivi 6 meses com a metade do meu apartamento, porque a outra metade eram as coisas deles. E que se Deus
dissesse que era para começar o ministério, eles voltavam e levavam as coisas para ficar aqui em Belém. Se não fosse, a gente botava dentro do caminhão e mandava lá para casa deles. Durante 6 meses a gente ora e claramente Deus confirma e inicia-se a igreja. Eles voltam. Eles voltam e eles iniciam a igreja e nós auxiliando. Ninguém era pastor ali, eu não era pastor, minha esposa não era pastor. Nós éramos auxiliares. Começamos numa célula com 4 pessoas na sala da minha casa. Uhum. Bom, resumindo a história, 1 ano depois, eles vão embora para o Paraná, nos consagram pastores e a gente dá seguimento naquela que hoje é a Igreja Batista Nova Belém. Então, começamos por esse direcionamento. Não chegamos, não fomos nós quem saímos para implementar uma igreja. Eu saí para auxiliar. E hoje o Senhor me separou para pastorear. Show, lindo. Legal. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria saber, hoje, por exemplo, com toda essa sua história de vida e com essa experiência, o senhor tem aí uma experiência pessoal no sentido de conversão, de encontro com Deus particular, e o senhor tem já aí, tem quanto tempo já de pastor? 10 anos. 10 anos. 10 então, anos. nesses 10 anos, e com certeza antes já um pouquinho também, já... Não chega a 10 anos não. 10 anos tem igreja. Nós temos, vamos fazer 9 anos. 9 anos. 9 anos. É próximo, né? Bem próximo. Mas o senhor já tem aí uns bons anos de experiência ministerial, o que vai dando, além da experiência pessoal com Deus, vai visualizando Certo. outras coisas, né? Eu queria saber do senhor o que o senhor colocaria, por exemplo, hoje, como algo central para que alguém que tem vivido, tem tentado, de alguma maneira, buscado viver uma vida com Deus, que conselho o senhor daria, o que direcionamento, o que essa pessoa precisa ouvir e saber primordialmente? Eu penso que uma vida com Deus se faz necessário saber com quem eu estou relacionando. As pessoas confundem muito uma vida com Deus com uma vida na igreja. Há muitos que estão vivendo anos na igreja sem saber absolutamente nada daquilo que Deus quer para a sua vida, porque não nutre um relacionamento com Deus. E quando eu escuto Jesus dizer assim, eu não falo nada do que eu não ouço meu pai dizer, eu não faço nada do que não ouço, do que não vejo meu pai fazer. Isso para mim é muito forte, Sim. porque não tem como eu dizer que eu estou em relacionamento com Deus se eu estou fazendo aquilo que meu pai não faria, se eu estou falando aquilo que meu pai não falaria, Verdade. se eu estou caminhando aquilo que ele não caminharia. Então, eu penso que há hoje um hiato dentro da igreja. E esse hiato, ele perpassa pelo não conhecimento, pelo não relacionamento verdadeiro. E esse relacionamento, ele me leva inevitavelmente a me tornar semelhante. E essa semelhança, ela inevitavelmente me leva de encontro a um propósito. Perfeito. As pessoas, elas querem inverter o processo. Elas querem encontrar o seu propósito para que na caminhada elas vão se tornando mais parecidas com Jesus, santas. Sim, e tal e tal. E elas se perdem nisso, porque elas estão com a intenção completamente equivocada. A intenção é encontrar o meu propósito. A intenção é encontrar o meu chamado. E eu afirmo isso, o chamado, ele é universal. Vão e façam discípulos. Acabou. Os teus dons, os teus talentos, os teus recursos, eles podem até apontar para aquilo em que Deus vai te usar. Mas o chamado é fazer discípulos. Então, quando eu encontro com Ele, eu naturalmente sou conduzido por Ele para aquilo que Ele mesmo quer. Então, o profeta diz assim, está escrito lá, quando ainda eras figura disforme da madre, eu já havia preparado todos os teus dias. E depois Deus afirma assim, e eu já tinha te separado como profeta. Acabou. Quando eu conheço Ele, eu conheço o que Ele tem para mim. É a experiência de Pedro. Jesus pergunta, quem eles dizem que eu sou? Uhum. Aí os discípulos, olha, um diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Há um silêncio. Até que Pedro rompe o silêncio e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro. Eu só sei quem eu sou à medida que eu descubro quem Ele é. E quando eu descubro quem Ele é, eu descubro não só quem eu sou, mas eu descubro o meu propósito. E tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei
a minha igreja. Pedro, eu estou te separando para edificar. A igreja que não é tua, é minha, mas é tu que vai edificar. Tu tens um nome e tu tens um propósito. Mas o nome e o propósito, Pedro só descobre quando reconhece quem ele é. Então, para mim, a palavra central é: envolva-se com o Deus da obra mais do que você se envolve com a obra de Deus. Show. Tem Legal. muitos envoltos Perfeito. na obra de Deus sem estarem envolvidos com o Deus da obra. Perfeito. Pastor, eu conheço um pouquinho a história da igreja, né? Bora ver se eu acerto. Começa com a célula, Sim. depois vai para um hotel, basicamente... Quando a gente se tornou 3 células, houve ali a necessidade de congregar. Então, as células aconteciam durante a semana e ao domingo a gente se Sim. reunia no auditório do hotel IP, ali em São Brás, um auditório bem pequenininho, e ali a gente reunia aos domingos. Aí depois do hotel vai para cá, para perto, né? Para Marise Barros. Para Marise Barros, Isso, num num galpão. Um Um galpão escondidaço. Era um galpão grande, espaçoso, mas até chegar no galpão tinha uma distância de uns 15 metros da porta da rua até a porta do galpão, de forma tal que nunca ninguém ia saber que lá tinha uma igreja. Só quem já conhecia, né? E Diego, fazia a parte que o senhor fazia, que o pessoal fala que o senhor fazia, de ir nas casas, Nas e casas convidando, e tudo. fazer, e tal. fazer o evangelismo. E aí da Marise Barros vai para José Malcher. Zé Moché. E aí o quê? Vamos lá. Do hotel, tinha quantas pessoas? Eu vou falar de números, pastor, porque eu conheço o seu coração. Sim. E eu sei que o senhor é mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. Sim, eu não quero nunca me perder como Davi, né? Sair para fazer o censo do... Não quero me encontrar nisso, não. Mas eu tô lhe falando isso porque Sim. depois eu quero lhe fazer uma pergunta. Certo. Então a gente vai ali na igreja, quantos... no hotel. No hotel não tem 20 pessoas. Aí de 20 vai para Marise Barros. Aí se mantém um pouquinho no início, cresce um pouco, mas não chega em 50. Aí da Marise Barros vai para José Vai para Malcher. José Moché. Aí na José Moché é o nosso ápice, a igreja tá cheia. 2 cultos. 2 cultos, cabia 70 pessoas. Igreja lotada. Igreja lotada. Eu Sempre feliz. passava por lá. Pastor, mesma coisa que o pastor gosta de ver a igreja lotada, né? Aí às vezes a gente não quer sair para um outro lugar porque vai esvaziar a igreja, né? Aí quando a minha esposa tem a visão, né? Tem um direcionamento e tal. Isso que eu quero que o senhor fale, desse para mim, foi um direcionamento forte, uma experiência forte. Ela chega lá e o senhor diz, não, isso aqui não, meu Deus, eu saí de um aluguel como foi? Do aluguel de... Assim, quando a gente está no hotel, Deus me fala, né? Aí a experiência é minha. Deus diz, vocês têm que sair do hotel, porque o hotel nunca vai deixar de ser hotel para se tornar uma igreja. Ele é um hotel. Então vocês precisam de uma identidade. E aí a gente corre atrás do lugar e tal, até que encontra esse galpão lá. E o galpão, dentro da nossa realidade financeira, ele estava além de qualquer expectativa, porque é uma igreja muito pequena, sem quase nenhuma entrada, sem nenhum mega empresário, sem nenhum médico de dinheiro, não tinha rico na igreja, né? E aí como é que a gente vai pagar e tudo mais, não sei o que e tudo mais, enfim, Deus vai cuidando de tudo. Aí depois de um tempo lá, a gente passa na José Malcher, aí minha esposa enxerga o lugar e tudo mais, só que a gente, há metros antes, tinha um outro galpão mais ou menos semelhante, e o cara lá pedia 10 mil reais, né? A gente pagava 2 e pouco, 4 e pouco, não lembro de cabeça, mas acho que uns 4, né? E aí, o galpão muito mais caro e tal, no mesmo quarteirão, eu falei, não, não vamos nem ver e tudo, mas por que não vamos ver? Não, vai ser caro e tudo mais, enfim, aí conversa com o cara, ele bota no valor muito próximo e tal, e aí a igreja começa a romper, mudou muito, né, a questão, a localização, o acesso e tudo, a igreja começa a crescer, e a igreja está lotada, eu tenho que dobrar os cultos, aí a gente está vivendo o melhor tempo e tudo, e aí, um certo culto, minha esposa senta na última fileira, e no final do culto, meu Deus, poderoso, agora veio, culto com salvação, com, meu Deus, ativação. Ela diz, olha, nosso tempo aqui acabou. Eu falei, mas como? E aí a gente começa a procurar, até que um dia chega pra gente um anúncio de um local. E aí, tipo assim, vou falar em números para facilitar. A gente está num aluguel de 4 mil e chega pra gente um local que é 20 mil. E eu sei a dificuldade que eu tô para pagar esses 4, entendeu? 4 mais energia, mais IPTU, mais não sei o que, mais não sei o que mais e tal, mais a manutenção do lugar. Enfim, eu sei a dificuldade que eu tô. E aí vai para 20. Aí eu falei, não tem chance nenhuma da gente olhar esse negócio aqui.
Ela disse, mas por que, amor, que a gente não vai olhar? Eu disse, minha filha, tu não tá vendo o valor do aluguel? Ela disse, não, mamãe, mas só paga quando a gente alugar. Pra olhar, não paga, não. Bora lá olhar. Aí tá, bora olhar. Quando a gente chega no lugar, eu marco com o corretor, chega no lugar que abre. O lugar tava completamente abandonado. Realmente estava, assim, num estado muito ruim. Visivelmente, o aspecto era de repúdio, não era nem de encanto. Mas quando eu piso, eu dou uns 2 passos e olho para o lado. A minha esposa está completamente banhada de lágrimas. E eu disse, o que foi? Ela disse, é aqui. Eu falei, mas Deus, mas não bate a conta. Não bate a conta. E aí a gente transiciona com uma obra, assim, incrível, que só Deus pode explicar. Mas eu quero que você conte do testemunho dos 12 mil. Eu lembro. Dos 12, você lembra disso? Lembro. Que era 20. Era 20, aí eu, né, a gente não tinha condição de pagar os 20, lógico. E aí eu falei com o corretor, eu falei assim, é o seguinte, a gente tem uma contraproposta. Essa contraproposta, ela de forma alguma é tentando desmerecer ou desvalorizar. A gente reconhece que o local é digno do valor. É isso mesmo, eu sei, a especulação imobiliária em Belém é absurda. Eu reconheço que vale isso. E eu não estou tentando desvalorizar, mas eu estou falando da minha realidade. E aí, eu proponho para ele a metade do valor, 10 mil. Falei, amor, eu vou propor 10 mil. Só que a gente também não tinha condições de pagar 10 mil. Eu estou propondo já 10 estava mil. usado. Já, muito. Só que assim, eu proponho 10 mil para ele, mas a nossa conversa em casa é, amor, eu sei que eles não vão aceitar 10 mil. Mas se eles aceitarem 12, a gente vai fechar. Ele não sabe disso. Minha esposa sabe, Deus sabe, ele estava lá na conversa. Daqui a uns 3 dias ele me liga. Ele diz assim, pastor, é o seguinte, 10 não dá. Mas a gente pode fazer 12. Eu falei, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer, entendeu? Não tem como. Aí, desse momento em diante, eu não quero saber como é que vai acontecer. Eu não estou preocupado no quanto eu vou precisar gastar para reformar. A fé, né? Porque acabou. Existe uma direção clara, entendeu? E isso é caminhar pela fé. Há quem diga que caminhar pela fé é colocar o pé onde Deus vai colocar o degrau. Eu não acho que isso seja caminhar pela fé. Eu acho que isso seja caminhar pela imprudência. Caminhar pela fé é o seguinte, não tem degrau, mas Deus mandou dar o passo. Pode dar que o degrau vai aparecer. Perfeito. Se não tem degrau, mas tem uma palavra, Certo. dá o passo. Mas se não tem degrau e não tem uma palavra, não coloca na conta de Deus a tua imprudência. Sim. Há muitos que estão fazendo isso. Deus, eu já me movi, agora provê. Sim. Não, eu não mandei você se mover. Perfeito. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Mas sem isso, não tem como. Não tem como. Perfeito. Pastor, e aí eu entrei nesse assunto para perguntar uma coisa importante aqui. A gente sabe que existe um cuidado muito grande em crescimento e qualidade. E o que o senhor hoje tem no seu coração para nunca perder a essência daquilo que Deus lhe entregou? Como é que o que o senhor faz para guardar isso e nunca se perder? Eu entreguei tudo como Isaac. Tudo. Eu fiz uma oração de entrega. Eu coloquei tudo isso em sacrifício. Eu falei, Senhor, esse aqui é meu Isaac. Porque eu sei o quanto que isso vale para mim. Mas eu não quero que isso tome meu coração. Porque quando Deus pede Isaac, ele não está pedindo Isaac, ele está pedindo o coração de Abraão de volta. Deus nunca queria que Isaac fosse sacrificado, mas ele queria ganhar o coração de volta de Abraão, que estava todo em Isaac. Perfeito. E um dia eu fiz essa oração para o Senhor. Falei, Senhor, estou ouvindo tudo que o Senhor está fazendo. E está sendo encantador, está sendo maravilhoso. Está exatamente caminhando naquilo que o Senhor um dia já me mostrou. Sim. Mas eu não quero que isso aqui tome o meu coração. Eu não quero nunca entender que isso aqui é porque eu sou muito bom, porque eu sou um bom pregador, porque eu sou um bom administrador, porque eu sou carismático, porque eu não sou nada disso. Tudo aqui é por tua causa. Não tem nada, tu és o dono disso aqui tudinho. Então, para que eu não me perca nisso daí, eu só perco aquilo que é meu. Perfeito. O que não é meu, eu não perco. Eu entreguei tudo. Perfeito, show. É a fé, volta a frisar. Né? É a fé. A fé, né? Abraão se torna o pai da fé. Pai da né? fé. Tem motivo para ser chamado assim. Né? E não quer dizer que a gente, em momento nenhum,
vai ter problemas com dúvidas, né? Porque Sim. o pai da fé Exato, tem exato. problema com dúvida. Quando Deus chega para prometer o filho, o próprio Abraão diz, "Não, mas espera lá, eu já tenho 100 anos e Sara já é estéril." O pai da fé Sim. tem problema. Mas é por causa que quando Deus te entrega algo, é infinitamente superior ao que a mente humana é capaz de perfeito. contemplar. É infinitamente. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Mas não é mais alto 2 andares. É como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os teus. É por isso que é inacessível a mente humana. Então, ainda que você que está nos escutando, né? Tem, né? Poxa vida, mas eu não tenho fé. Porque às vezes eu tenho algumas dúvidas, às vezes eu tenho alguns anseios. Não, guarda o teu coração, porque isso aí está dentro da tua limitação humana. E o que Deus entrega para nós é muito além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode contemplar e do que nós somos capazes de produzir e administrar. É por isso que assusta. Sim, sim. A questão da confiança, né? A questão da confiança, você recebe uma palavra, deu medo, porque a gente diz que o medo é uma coisa ruim. Mas eu entendo que o medo é um sentimento, uma emoção, criada por Deus, mas isso não quer dizer que ela vai te impedir de romper com coragem. Entende? Então você sente medo, sente dúvida, mas você acredita naquela palavra que Deus te deu. E mesmo com medo, e muitas vezes mesmo não tendo a certeza, tu vai. E as coisas vão acontecendo. Às vezes eu acho que, por exemplo, um pouco dessa história fala um pouco disso, mas muitos exemplos de fé falam sobre obediência a Deus, né? Porque, como o senhor falou, se Deus mandou, pisa ali, você não está vendo o degrau. Mas uma atitude de obediência é ok. Só que eu vejo muita gente também perguntando e às vezes ficando confuso mas e aí, como ter certeza que é a voz de Deus? Como é que eu sei, né? E aí talvez venha aquela questão que o senhor falou antes sobre saber com quem está se relacionando, Relacionamento. né? Ou seja, se Moisés é meu amigo e a gente se conhece há um tempo, eu conheço a voz dele. Perfeito. Né? Eu posso não estar vendo aqui se ele chega por trás de mim, eu ouço o jeito de falar e o timbre da voz, eu já sei que é o Moisés, né? É o que acontece com o Samuel, né? Sim, Samuel, ele corre para falar com Eli. Aí daqui a pouco, não, menino, não sei o que estou te chamando, vai descansar. Aí daqui a pouco, Samuel. E, bom, a gente está falando de alguém que já servia na supervisão de Eli. Não era alguém que nunca tinha se relacionado. Essa é a maior evidência da igreja hoje. Sim. É uma igreja que serve sem conhecer a voz. É uma igreja que está ativa. São pessoas que estão ali envolvidos na obra de um Deus que eu não sei quem é. Perfeito. Que eu estou fazendo aquilo que eu digo que seja para ele, mas eu nem sei se ele quer que eu faça aquilo. Uhum. Entendeu? Fazer a vontade de Deus é diferente de fazer aquilo que Deus tem vontade que eu faça. As pessoas acham que é isso, entendeu? Então, assim, é possível. E aí, para essas pessoas, Rafa, é importante entender isso aqui. Nesse processo, Deus usa pessoas. Sim. Nesse processo, Deus estabelece lideranças e autoridades que, por princípios, convém que você se sujeite, se submeta, porque certamente Deus está usando essas pessoas para o fim que Ele tem preparado. E às vezes a gente estabelece alguns parâmetros que eles são nossos e a gente às vezes não aceita aquilo que Deus está colocando para nós. Então, da onde eu me respaldo disso? Perfeito. Porque quando Samuel não reconhece a voz de Deus, ele corre para escutar Eli. E aí eu entendo o seguinte: por que Samuel corre para escutar Eli quando quem está falando com Deus? É porque muitas das vezes a voz de Deus vai ser parecida com a voz daquele que está sobre a sua vida. Muitas vezes Deus vai usar a voz conhecida para se apresentar a você que ainda não conhece. Deus vai usar a vida de alguém. A referência de Samuel era Eli. Era como se Eli fosse o pastor de Samuel. E naquele momento, quando Eli escutava a voz de Deus, ela se parecia com a voz de Eli. Quando Samuel escuta a voz de Deus, ela parece com a voz. Não era isso, mas, meu Deus, eu já ouvi algo parecido com isso, entendeu? Sim. Show. E, pastor, a gente já tá doido, né? Eu gosto disso. A gente está
encaminhando para o fim, mas antes o senhor falou muito nesses dias aí, em algumas situações, sobre você se manter consistente, você não retroceder. E a palavra de Deus fala, se eu não me engano, em Hebreus, que ele não tem prazer nos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Isso. E eu sei que o senhor já passou por poucas e boas, assim, apanhou. Poucas e ruins, muitas e boas, muitas e ruins. E assim, são coisas que a gente vê, meu Deus do céu. E o que faz hoje? Porque assim, a maioria das pessoas tem problema em consistência. Você vê aquela pessoa apaixonada, eu amo Jesus, eu vou fazer tudo por Jesus, aí vai passando, e quando vê já está afastada, já está vivendo. E o senhor falou muito bem da intencionalidade, mas o que hoje ele faz, depois de tanta coisa que o senhor passou nesse ministério, que foi, o senhor fala sobre lágrimas, suor e sangue. E as pessoas dizem, de repente o senhor... De uma hora para outra. De uma hora para outra o senhor cresceu assim. E quem conhece conhece a sua história, sabe que foi batalha, foi processo. Não foi não, meu filho. Né? Continua. Isso, constantemente. E o que faz hoje o senhor se manter firme e não retroceder na palavra que Deus lhe deu? A palavra de Deus. O que me faz manter firme na palavra que Deus me deu é a própria palavra de Deus. Porque eu leio em Tiago, e Tiago diz assim, olha, vocês não pensem vocês que receberão coisa alguma de Deus, porque vocês têm a mente dividida e são instáveis em tudo que fazem. Então, por causa disso, eu não vou ser instável. Porque a própria palavra de Deus diz que o instável, o inconstante, aquele que é oscilante, ele não recebe nada de Deus. E eu sei o que eu quero receber de Deus. E porque eu sei o que eu quero, eu não vou. E aí o próprio Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Então, acabou. Eu me tornei intencional e não circunstancial. Tem vezes que eu estou chorando, mas isso não vai me tirar do propósito. Não quer dizer que eu vou estar sorrindo sempre. Sim. Eu estou sangrando, mas eu estou andando. E essa é a essência do ministério. A essência do ministério é você estancar uma hemorragia enquanto você sangra. Sim. É você consolar alguém enquanto você chora. Acabou. Eu não preciso estar bem. Eu preciso estar convicto. Sim. Acabou. Porque momentos passam. Tudo passa. Os céus e a terra vão passar. Mas a minha palavra. Então, o que me sustenta nessas palavras é a própria palavra. Acabou. Isso é lindo demais, né? Eu lembro... Eu falei. Não tem como. Falei que o negócio é pesado. Mas é interessante, porque o senhor citou aí palavras já do Novo Testamento, mas é incrível como desde Gênesis a Bíblia, Deus aponta para essa coisa, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre o ânimo dobre, o coração dividido, né? Uau. Que isso não agrada a Deus. Você está dividido ali. Jesus vai falar, nos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amar a Deus com tudo, Totalidade. né? Totalidade. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, quando vocês falarem de constância, eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive uma vez, eu dava aula na classe de jovens, e uma moça, uma jovem uma vez falou para mim assim, que conselho eu teria para ela, porque ela tinha dificuldade de ter uma vida de oração. E eu perguntei para ela qual era a dificuldade. Ela disse, não, tem dia que eu consigo orar e tem dia que eu não consigo orar. Aí eu perguntei, no dia que você não consegue orar, você não consegue por quê? Falta tempo? Tem algum problema? Ela, não, tem dia que eu tô ali, eu tô muito motivada, e tem dia que eu não tô motivado, né? E isso fala muito para esse tipo de coisa também, né? Porque a gente... Eu vejo de duas maneiras. Aliás, de uma maneira, mas com dois aspectos. Primeiro que a constância não significa, o senhor falou sobre isso, às vezes eu estou chorando, mas eu tô numa firmeza, eu sei onde eu estou pisando. Perfeito. A palavra, né? Ela é firme. Então, às vezes, nós estamos um pouco vacilantes, um pouco temerosos, um pouco, né, amedrontados, talvez, né? Um pouco...
A gente é humano, Natural. né? Natural, né? Só que nós temos uma rocha onde se firmar, Perfeito. né? E uma outra coisa que eu falei para aquela moça naquela oportunidade é que... Porque eu vivi isso também. Às vezes a gente pensa assim, eu tô orando... Ou então quando a pessoa tem um pecado assim, aí eu tô 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a 10 dias ela caiu de novo. Aí caiu nesse pecado, ela, não tenho jeito mesmo, aí vai e desiste, chuta o balde, né? E às vezes aquilo que a gente pode entregar, pelo menos a princípio, não é uma perfeição de constância, né? É um processo, né? Como foi dito, né? Cada um na sua medida, cada um na sua medida. Eu sempre digo para todo mundo, se hoje você consegue 15 minutos, honre 15 minutos. Não tente, vai ser frustrante querer gastar 2 horas com Deus se você só consegue 15 minutos com Deus. Mas a cada vez que você mantém o 15, ele se torna 16. Ele dá vontade de ficar 20 e tal. E um dia ele vai se tornar 2 horas. Não tem como... Gente, é como você sentar com alguém desconhecido e começar a querer conversar 2 horas. Não tem assunto. Sim, exato. Com 5 minutos acaba o assunto. Mas quando 2 grandes amigos se encontram... 2 horas é pouco tempo. Então é questão de realmente nutrir relacionamento. Perfeito. Mas eu penso que um ponto para isso, eu acho que isso de alguma forma acrescenta naquilo que é a essência dessa conversa, existem algumas evidências do novo nascimento. E quando essas pessoas aí, elas manifestam isso tudo, elas evidenciam que elas não nasceram de novo. E aí não tem como, gente, não tem como. Porque o novo nascimento... ele é uma experiência transformadora. Eu não nasço de novo quando eu sou batizado nas águas. Eu não nasço de novo quando eu aceito Jesus. Eu nasço de novo quando literalmente o Espírito governa sobre a carne. Porque o que eu entendo como novo nascimento? Novo nascimento é algo que nasce... mesmo eu já tendo nascido, né? É quando Nicodemos chega com Jesus e diz assim, o que eu faço? E aí Jesus diz, nasce de novo. Aí ele diz, mas como? Eu já estou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí a ideia de que eu já estou nascido, mas eu preciso nascer de novo. E aí a gente vai ter que ir em Gênesis, né? Deus diz assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí Adão e Eva vão e comem. Eles morrem, sim ou não? Não, eles permanecem vivos, mas algo morre. E é esse algo que morre que em Cristo ele volta a nascer. E é para isso que é dado o novo nascimento. E o novo nascimento não é uma experiência isolada. O novo nascimento é uma convicção de transformação de vida. Eu acredito mais no novo nascimento ligado a Romanos 12:2 do que a João 3:16. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, eu quero. Né? João 1,12, deu-lhe o direito de chamar-se filho. Eu quero. Mas isso em si não testifica o novo nascimento. O novo nascimento, na minha opinião, está ali em Romanos 12:2. Transformação de mente. Perfeito. Cosmovisão. Perfeito. Cosmovisão. Visão de mundo. Eu agora estou vivendo a partir de um outro parâmetro, um outro padrão. Não vos amoldeis ao padrão desse século. Existe um padrão, existe um molde. É como se a gente colocasse alguma coisa dentro dessa caneca e ela vai estabelecer o molde. Mas o que a palavra de Deus diz é que esse molde não serve para nós. Perfeito. Nós não devemos ser moldados por esse. Existe um outro molde, existe um padrão. E vou dizer, não é qualquer padrão, não. Deus é um Deus de excelência, como você bem disse. Gênesis, na criação, tudo que Deus faz, ele para avaliar o que ele fez. Agora, imagine um Deus avaliando se era bom. E ele, no final de tudo, ele diz, e Deus viu que era bom. Ah, irmão, aí, pera lá. Não é de qualquer jeito que ele está falando, né? Então, existe esse padrão. E quando nós somos afetados por isso, isso transforma o nosso interior, isso transforma a nossa forma de ver, isso transforma a nossa forma de se posicionar. Esse posicionamento, ele é dado a partir de uma transformação completa do meu ser interior. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque por mim mesmo, ele diz, eu faço aquilo que eu não queria fazer.
Eu não sei porquê, mas o que eu não quero fazer é o que eu faço. Ou seja, esse sou eu. Esse é o pecado que me habita. Mas já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E aí, para mim, nada mais importa. Eu não tenho a minha vida como de valor algum. Perfeito. Se eu tão somente puder completar a carreira que me é proposta. Isso é uma transformação. Entendeu? Isso é alguém que teve um encontro e que esse encontro se tornou um relacionamento de maneira tal que o meu sistema de valores e de princípios foi completamente afetado e transformado. Perfeito. E aí eu consigo agora enxergar o mundo diferente e me posicionar do mundo completamente diferente. Nossa, velho. Porque, para terminar, o que Jesus diz? Que venha o teu reino, ou seja, um governo, um reino, existe um rei. O sistema de governo do céu não é democrático e a gente não entende isso. Porque como nós somos oriundos de uma sociedade democrática, a gente sempre quer ter vez e voz. Perfeito. E é por isso que olha, eu falo isso também. Olha. Tá testemunho que tem mais gente que concorda. Que acredita, né? E aí eu não consigo me submeter, eu não consigo me sujeitar. Sim, isso eu não aí. consigo... eu acho que não é assim, eu tenho muita opinião, porque eu sou oriundo de uma sociedade democrática, que todo mundo tem vez e voz, e cada vez mais. Mas o reino de Deus ele não é democrático, ele é monárquico. É um reino. Se é reino, é porque existe um rei. E contra o rei acabou. É a palavra do rei, o resto é súdito. E eu entendo isso aí. Então, o que Jesus diz? Que venha o teu reino, ou seja, existe um governo. E que seja na terra, assim como é no céu. Ou seja, existe um padrão no céu. Perfeito. Para que eu viva na terra. Agora, eu só vou conseguir viver esse padrão na Terra à medida que eu sei como é que ele funciona no céu. Perfeito. Aí vem sistema de valores, princípios e tal. Que isso faz com que eu tenha uma visão completamente diferente. E quando a gente fala dessa cosmovisão, eu não concordo com alguns exemplos que dão. Por exemplo, tem gente que diz que a cosmovisão é como uma lente. Eu respeito. Mas quando eu uso, por exemplo, o Rafa está ali com uma lente corretora. Ali é uma órtese. O óculos é uma órtese. Para que serve a órtese? A órtese serve para auxiliar uma função que não consegue, de algum órgão ou uma parte do corpo que não está conseguindo exercer a sua função em sua totalidade. Quando eu estou com um machucado na perna, eu uso uma muleta, eu uso uma bota, eu uso uma joelheira. Isso tudo são órteses. Eles estão ali para auxiliar a função que eu não estou conseguindo exercer. Então, o óculos, o que ele é? Algo que me auxilia para eu desempenhar uma função que o olho em si já não está mais conseguindo resolver. Então, quando eu coloco isso, eu não tenho a minha visão transformada, eu tenho a minha visão melhorada. E a minha visão melhorada ainda não é uma visão transformada, entendeu? Então, eu penso que a cosmovisão, a cristã, tá? Cosmovisão, todo mundo tem a sua. É a sua maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo, é o seu sistema de crenças, de valores e tal e tal. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua cosmovisão. Todos têm. Cada um tem a sua. Perfeito. E eu posso até melhorar a minha, né? E tal e tal. Mas quando eu falo de cosmovisão cristã, só pode existir uma. Perfeito. Porque é a forma que Cristo vê e se posiciona. O que é a cosmovisão cristã? É a forma com que Cristo vê e se posiciona. E eu, como um cristão, eu preciso adotar a cosmovisão cristã. E aí não é um óculos, é um olho novo. Não tem como? Não tem como. Porque o óculos vai melhorar uma visão. É a mesma história do a minha melhor versão. Eu estou em busca da minha melhor versão. Eu não estou em busca da minha melhor, eu estou em busca da versão de Cristo em mim. Porque a minha melhor versão ainda é adâmica. A minha melhor versão ainda é caída. Perfeito. E a visão, ela não está no olho. A visão está no córtex visual. Eu não enxergo com o olho. Eu enxergo com a mente. Isso. O olho, ele é capaz e responsável de captar o meio externo. Mas quem decodifica o que eu estou vendo é a minha mente. Ou seja, eu só sou capaz de enxergar diferente com uma mente diferente. O processador está aí, Está né? lá. A lente está aqui, mas o processador é ali. Perfeito. Meu Deus, eu ficava mais 10 horas aqui fácil. É poderoso, meu Mas Deus. assim que é bom, né? Porque aí a gente fica com gosto de vamos, eu acho vamos que eu vou trazer lhe convidar de novo. mais uma vez aqui. Eu vou dar um jeito.
Pastor, meu Deus do céu, foi sensacional. Eu fiquei aqui. Hoje eu fui, aprendi muita coisa. Hoje eu vou lhe falar. O seu testemunho hoje aqui, eu já escutei várias vezes, mas é uma coisa que Deus falou para mim. Eu entendi no meu coração. Não fale e não julgue. Uau. Só pregue. Independente quem seja. Só pregue. Quando eu falei isso pro Senhor, na verdade, isso veio ao meu coração. Então, é algo que foi um episódio que eu aprendi bastante e que eu tenho certeza absoluta, né, Rafa? Que vai impactar aí? O que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino assim que... Porque a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? E uma das coisas que a gente conversou é que a gente não tem... A gente até faz um papelzinho aqui, mas hoje não tem nada escrito no papel. Eu entendo Olha bem aqui. vocês. Eu preparo aquilo que eu acho que Deus quer dizer e Deus não usa nada do que eu escrevi. É isso aí, né? Só que é impressionante porque tem a ver com a obra do Espírito Santo, Uau. né? A gente sempre faz uma oração antes da gente iniciar a nossa conversa e, independente disso, isso aqui existe Sim. com o propósito de que Amém. Deus possa alcançar pessoas, alcançar vidas. E a gente tem um privilégio, nós dois aqui, porque a gente está sendo alcançado primeiro, né? Uau, Verdade, pra uau. depois ir. Aí vai pro ar e aí Tá mais ali. gente vai ser alcançada, né? Eu Mas digo- eu tô grato. Eu digo que esse Rafa, é o privilégio também do pregador, né? Porque antes do pregador pregar para alguém, Deus Ele pregou falou, para ele. exatamente. É muito É top. verdade. É muito bom beber na fonte, irmão. É muito bom beber na fonte. É isso aí. Chega é isso aí. primeiro, né? Que o pessoal diz que quem chega... Como é? Quem dorme tarde ou quem acorda tarde bebe água suja. Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Mas Inverso também. isso aí é só, não tem nada a ver aqui, porque quem chega depois também bebe água limpa, porque a água vem lá do céu, meu filho. Isso aí não importa, Não sempre importa. tem fonte renovada. né? A fonte é renovável, é só pra brincar aqui. Ei, pastor, antes da gente fechar aqui, se o senhor tiver alguma palavra final aí, gostaria de deixar pro pessoal que assiste a gente, falar alguma Isso. coisa, fique à Show. vontade aí. A minha oração sincera é que, de alguma forma, esse tempo aqui, né, um tempo completamente livre, eu me senti muito em casa, eu estou livre, é impressionante a leveza com que vocês conduzem isso aqui. Não tem absolutamente nada preparado, nem programado, nem é uma entrevista, é um fluir, né? Sim. E eu penso que Deus encontra nessa liberdade uma matéria-prima para que ele possa operar, né? Mas, digo, assim, meu desejo, o desejo sincero do meu coração, é que esse tempo seja um tempo de alcance, né? De que pessoas sejam tocadas, de que pessoas sejam despertadas, que entendam através da minha vida. Eu não tenho problema em expor, né, minha vida, minha história, porque o mesmo Deus que mudou a minha história é capaz de mudar a vida daqueles que quiserem. Perfeito. Mas ele não é um processo que é independente de você. Você que nos ouve, nos assiste, esse processo não é independente de você. No tempo certo Deus vai fazer. Não vai fazer. Ele quer fazer, Perfeito. mas não independe de você. Você precisa permitir que ele faça. Porque essa obra transformadora, talvez impactante, bonita, eu reconheço, que Deus está fazendo na minha vida, é porque de fato eu decidi que ele era livre para fazer. Perfeito. E aquilo que ele me diz para eu fazer, eu faço. E aquilo que ele me diz que é para eu largar, eu largo. E acabou. Eu sou muito intencional e radical nisso daí. Então, se você nos ouve e, de alguma forma, o meu testemunho, a minha história tocou você, a ideia é de que você entenda que a destra está à disposição, né? A mão está erguida, está à direção. Há esperança para a árvore que, mesmo cortada, o cheiro das águas voltará a dar seus brotos. Então, nunca abandone o que Deus tem. E eu termino dizendo que sonhos é aquilo que o ser humano é capaz de dizer. Mas, na verdade, na linguagem do céu existem promessas. E Deus não entrega sonhos. Deus faz com que o homem sonhe a partir das suas promessas. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mãe, continue acreditando no seu Amém. filho. Pai, continue acreditando no seu filho. Filhos, continue acreditando nos seus pais. Porque Ele é o Deus do impossível. Perfeito. Amém. Ele nos deu o possível para fazer. Mas Show. que possamos continuar confiando no Deus do impossível e que, de fato, esse tempo seja abençoador, seja de alguma forma edificante. Para independente, de repente vai alcançar alguém que já é
convertido, já tem muito mais tempo de caminhada até do que a gente, mas que de alguma forma também abençoe cada um na sua medida. Uma coisa eu tenho certeza, pastor, abençoou 2 pessoas já. Três. Ah, é 3 Três, galera. 4, porque eu sou o mais abençoado de todos vocês Eu tenho certeza aqui. absoluta que eu não tenho dúvida disso. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança, né? Por acreditar naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu insisto em dizer que vocês não estão acreditando em mim, porque eu realmente não sou digno de nenhuma dessa credibilidade, mas vocês estão acreditando naquilo que Deus tem confiado na minha vida, e isso aumenta a minha responsabilidade diante do Senhor. Que Deus abençoe, né? O Completude, e que de fato alcance todas as áreas das pessoas de uma maneira completa, né? Não haja secção, que tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito sejam alcançados de alguma forma. Perfeito. Com o conteúdo que vocês estão disponibilizando para todos aqueles que têm o privilégio de ter acesso a esse conteúdo aí. Amém. Legal. Fechamos, Rafa? Fechamos. A gente não pode só deixar de pedir, né, pra galera que tá assistindo a gente, dar aquela curtida, se inscrever no canal, né? Isso fortalece, e mandar pra galera geral. Hoje, o que a gente acabou de viver aqui, né, de ouvir, de conversar, isso aqui é muito inspirador, muito edificante. Então, vale a pena mandar aí para pessoas que você quer abençoar. E a gente conta com a participação sempre. Quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar alguma pergunta, se alguém quiser falar com o senhor, tem alguma rede social, lhe acha em algum lugar, ou lá na a Igreja Batista Nova Belém. Isso, o que a gente vai fazer é deixar A gente pode botar aí nos... mas pode falar, pastor, onde né? que as pessoas podem achar o senhor? Não, coloca lá, meu filho, porque senão vai parecer que eu estou fazendo Propaganda. Eu não quero, não. Se Tá você bom, achar que pode, deixar. deve, Mas a igreja, quem quiser conhecer, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Da Igreja Batista Nova Belém, que fica aqui em Belém do Pará, terra maravilhosa do açaí, do tacacá. A gente também vai deixar o link do Instagram do pastor. Coloca a Igreja Batista da Pedreira também, por favor. Igreja Batista da Pedreira. Coloca também. Isso. Então, assim, você vai estar assistido de alguma forma. Se quiser conhecer Nós a Batista... somos um corpo só. Igreja Batista As da... partes do mesmo corpo. Perfeito, pastor. É isso. Se quiser conhecer a Igreja Batista da Pedreira, qual o Rafa é pastor, faz parte lá, você está convidado. Perfeito. Se quiser conhecer a Batista Nova Belém, também você está convidado. Perfeito. E a gente está tudo num corpo só, né, pastor? Amém. Somos uma família. Amém. Pastor, que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado por esse tempo. A gente sabe que vida de pastor e hoje é um dia que dava para ter uma folguinha, né? Eu acabei com a folga do pastor. E o Moisés botou o senhor para trabalhar aqui com a gente. Na terça-feira. Mas Deus tem seus propósitos, Amém, né? Espero amém. que o senhor tenha a retribuição da parte de Deus por Amém, esse eu tempo recebo. aqui, e que ele possa fazer muito mais através da sua vida. Amém. 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 Pessoal, ficamos por aqui então. Um episódio riquíssimo. Compartilha, comenta. Se você tiver alguma dúvida, pode também deixar aí que a gente responde. Mas a gente fica por aqui, né, Rafa? É isso aí. Até o próximo episódio Completude Podcast. Tchau, tchau.